Shalom, Betânia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu espero que todos estejam muito bem, assim como nós estamos aqui nesse lugar, no nosso templo, onde nós adoramos e servimos a Deus. Esse culto, creio que é a nossa quinta ceia do Senhor, desde o período que nós entramos, que nós chamamos de quarentena. E apesar de todas as restrições que temos, que precisamos nos submeter, eu posso dizer que tem sido uma grande bênção esses momentos aqui. Já de pronto quero agradecer a todos que estão aqui trabalhando no culto. Somos poucos, mas valentes do Senhor. Hoje temos a diaconia aqui conosco, preparando a ceia, e pedir a eles para que a gente tivesse o culto aqui mais parecido com o nosso culto presencial no templo, e eu espero que essa experiência chegue aí na sua casa. Mais uma vez, sem deixar o costume passar, eu quero pedir a você que está aí para preparar a sua ceia, o seu cálice, o pãozinho. Talvez você pergunte: poxa, mas eu não tenho o suco de uva em casa. Não tem problema, você pode usar suco de maracujá, você pode usar suco de laranja. Se não tiver nenhum desses, você pode usar água e botar no copinho, bota do lado do biscoito, do pão. O importante é o que a ceia do Senhor representa para nós, os dois elementos. Então, todos que estão conosco aqui na live são convidados hoje para participar hoje do sangue e do corpo de Cristo nesse lugar. Sejam muito bem-vindos. E mais uma vez quero pedir para que você também possa fazer uma imagem, uma foto, printar e marcar lá a igreja, marcar, né? E marca a nossa igreja para depois postarmos na nossa rede social. Comente bastante, escreva, porque eu tenho dito aqui que uma imagem, tem um ditado que diz que uma palavra vale mais, uma imagem, não é? Vale mais do que 1000 palavras. Então você imagina uma imagem dessa, você junto com sua família ceando do lado do cálice, do lado do pão, e ali celebrando o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, e nós ali afirmando, todo o corpo de Cristo afirmando que vale a pena seguir a Jesus, vale a pena servir a Ele e ser dele. E por isso nós estamos celebrando, dizendo em memória que nós nunca esqueceremos do seu sacrifício, e também dizendo da nossa expectativa até o dia que Ele vai vir e buscar a sua igreja. Então essa imagem corre em muitos lugares e tem tocado muitos corações. Então faça aí a sua imagem, não esqueça, tá bom? No momento da ceia, a gente vai aqui consagrar os elementos e vamos participar juntos. Carol já deu todos os anúncios aqui. Carol falou do curso? Falou do curso, né? Gente, que novidade abençoada. Nós vamos começar dia 10 agora desse mês. Um curso, é um mini curso bíblico, onde o tema vai trazer a história da igreja. História da igreja antiga. Vai contar a história desde o nascimento da igreja, da igreja que nós chamamos de primitiva, até os dias atuais. Vamos passar igreja primitiva, paz da igreja, Idade Média, igreja moderna e a igreja dos dias de hoje. A divisão a reforma, as denominações e tudo mais. Será um momento muito bonito. Para isso, para você participar, você tem que correr lá no link, no número, né, Carol? Então tem um link na bio da igreja, lá no Instagram. Aí você vai lá, por quê? Se eu não me engano, só temos 40 vagas. São pouquíssimas vagas, mesmo sendo online. Para quê? Para que tenha qualidade, para que todo mundo que vai participar possa, assim, aproveitar bastante do nosso curso. Eu quero já pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de Ruth.
Livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Ruth, verso 6 e verso 7. O pessoal que está no smartphone acha rapidinho, porque é só clicar lá, só ver lá na listagem. Na nossa Bíblia, Ruth é um livro que está no Antigo Testamento. É uma das mulheres que entra como autora dos livros da Bíblia, Ruth e Esther, no Antigo Testamento. E o livro de Ruth, ele tem 4 capítulos, mas ele é lindo demais. Ele fica entre Juízes e o primeiro livro de Samuel. Eu sei que às vezes Ruth ela sai para dar um passeio, e tem gente que demora para achar Ruth na Bíblia. Então eu vou aqui te dar aqui 10 segundos para que você possa encontrar Ruth aí. Chama aí, Ruth, cadê você, Ruth? Ela vai te socorrer. Ela fala, estou aqui, tempão que vocês não vem aqui me ver, porque não é muita gente que prega em Ruth. Mas hoje eu vou falar um pouco dessa história, um pouquinho só, porque poderíamos ficar aqui a noite toda falando dessa mulher empoderada, abençoada, ela e sua sogra Noemi, mulheres que estavam muito à frente do século 21, muito à frente. Se nós pudéssemos tirar aqui todos os exemplos que essas duas mulheres nos dão. Ruth, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe o pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Muito obrigado, Senhor, que esta palavra fale fundo ao nosso coração, que esta palavra venha trazer esperança, alento, consolo e encorajamento para todo o seu povo nesses dias, aonde quer que estejam, Senhor, sejam em casas, hospitais, sejam, a Deus, alguns daqueles que possam estar encarcerados, trabalhando em plantões. Nós agora te rogamos, Senhor, que o teu Espírito possa estar visitando, tocando e ministrando em cada coração, porque a sua palavra afirma que o Espírito do Senhor, Ele é que assiste, Ele que convence o homem, Ele que aponta para a verdade. O que somos aqui? Somos teus auxiliares, Senhor, somos ministros seus, mas tu és aquele que faz o milagre em nossas vidas. Nós te agradecemos profundamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esta semana, eu em conversa com uma pessoa conhecida, ela conversando comigo a respeito de tudo isso que estamos vivendo desde março, aqui, né, com relação à quarentena, que já chega a quase 5 meses, e a gente ali num bate-papo muito bacana, muito cordial, essa pessoa muito ansiosa por estar vivendo perdas, frustrações, vivendo um momento difícil de passar, porque durante muito tempo da vida trabalhou para não só se manter, mas ajudar muitos outros, e está vivendo uma situação mais difícil nesse momento, econômica, emocional, e também em uma batalha espiritual. E em certo momento da conversa, esta pessoa olhou e falou assim: pastor, quando isso vai passar?
até quando isso vai durar? E ela disse, e ela afirmou algo que me tocou muito o coração. Ela disse: eu não creio mais que vai melhorar. E eu, naquele instante, eu me lembrei de quando eu era pequeno, quando eu era menino ainda, criança, em tempo em que morávamos apenas eu, minhas irmãs e a minha mãe, e vivemos algumas dificuldades também de escassez bem grande na nossa família, pequena família, uma mulher que teve que trabalhar para cuidar dos filhos. Moramos, eu me lembro muito bem, em que em um ano apenas moramos em vários endereços, porque tínhamos que morar em casas alugadas, pequenas, e lembro muito bem que minha mãe não tinha condições às vezes de pagar o aluguel, tínhamos que sair. E eu estou falando isso aqui porque eu acredito que Deus é aquele que Ele sempre nos surpreende. Ele é sempre aquele que, quando a gente acha que o recurso já acabou, que o beco já não tem saída, porque não tem mais portão, é somente o muro que a gente vê. Aliás, a gente não vê um muro, a gente vê uma muralha, a gente vê, ou então um precipício que não tem mais para onde ir. Não sei se vocês já viram aquelas cenas de filme que aquele sujeito chega na beira do abismo e só vê lá um riacho, e ele tem, que escolher: ou ele fica e morre, porque os bandidos vão pegá-lo, ou ele pula e vai ver o que dá. E eu lembrei muito de uma vez que eu perguntei para minha mãe e disse: mãe, até quando essa situação vai perdurar? E lembro como se fosse hoje a voz da minha mãe dizer assim: meu filho, dias melhores virão. E é um ditado que parece que ele é muito comum aos antigos. Eu ouvi minha avó dizer isso, já ouvi meu pai dizer isso, já ouvi minha mãe dizer isso, já reproduzi isso porque aprendi com os meus antepassados, e quero dizer para essa geração de hoje, para os meus irmãos e irmãs, nesta noite, baseado nesse texto, assim como Noemi havia perdido o marido, seus filhos haviam morrido, a terra de Moabe foi assolada por uma fome tão grande que ninguém parava em pé. As pessoas morriam de fome, não havia mais trabalho. Eles haviam saído da sua terra natal, migrado para Moabe, uma terra de pessoas que não adoravam ao Deus de Israel, eles adoravam a vários deuses, não tinham os mesmos costumes. E Noemi, junto com as suas noras, então é solapada por uma situação dramática em sua vida. E diz o texto que depois que ela perdeu tudo isso, marido, filhos, e perdeu tudo que era material, o texto lá no verso 6 diz que Deus visitou Judá com o pão. E ela ouviu dizer que lá em Judá, Deus estava alimentando o seu povo. E isso me tocou o coração, e nesta hora eu então respondi para essa pessoa: creia, dias melhores virão. E isto é uma afirmação, isto não é uma suposição. Baseado em que podemos dizer isso? Baseado no Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar, baseado no Deus que fez Lázaro sair do túmulo e reviver, baseado no Deus que abriu os olhos de um cego de nascença, baseado no Deus que deu filhos a uma mulher estéril, baseado no Deus que tirou demônios de pessoas para que eles pudessem viver em vida plena, baseado no Deus que mudou histórias e fez com que todos eles vivessem um novo dia, vivessem dias melhores. Eu quero aqui afirmar nessa noite, para a minha igreja, dizer para os meus irmãos,
que a despeito de tudo que estamos vivendo nesse momento, na nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo, dias melhores virão. E talvez você esteja se perguntando, quando que eles vão chegar? Quando é que eles chegam então? Eu não tenho como afirmar o dia, chegar num calendário e dizer, olha, esse dia que vai mudar. Eu não tenho como dizer isso, mas eu tenho como afirmar que esses dias vão chegar na nossa vida. Vai chegar na sua casa, vai chegar na sua história. Quando eles vão chegar? Segundo o texto, quando diz que Deus se lembrou do seu povo, eu posso afirmar que esse dia vai chegar quando Deus agir. E devemos entender que o dia que Deus age é o dia bom. Como assim? Por mim, poderia mudar tudo hoje. Poderia hoje resolver tudo. A gente poderia dormir hoje e acordar com tudo resolvido. Mas não é assim. Porque a palavra de Deus afirma que nesta vida, debaixo do sol, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Hoje nós estamos aqui num culto, num templo vazio. Hoje a gente está aqui num templo que gostaríamos de estar cheio. Mas eu quero aqui afirmar, uma hora tudo vai passar. Dias melhores virão, em que aquelas 400 pessoas que talvez tínhamos aqui, os dias serão tão bons, tão lindos, tão maravilhosos, que esse lugar vai ser pequeno para 400 pessoas. Eu creio que vai ter 800, 1.600, 3.000 e tantas, 10.000 pessoas. Por quê? Porque o dia que Deus cisma de agir, ninguém segura. Ninguém pode segurar. Nem eu, nem você, nem presidentes, nem nenhuma autoridade, nem Satanás pode deter o agir de Deus e a sua soberana vontade. Quando Deus age, tudo melhora. É assim que Deus faz. Segundo lugar, dias melhores virão quando Deus agir, e dias melhores virão quando você se mexer. Vou repetir. Dias melhores virão quando você se mexer. Quando Noemi ouviu falar que Deus estava trazendo pão em Judá, ela poderia ficar parada. Ela poderia, por exemplo, não acreditar. Ela poderia falar assim, poxa vida, mas aqui tem tanta gente com fome, por que Deus não faz aqui? Olha, meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui para dar resposta, porque eu também não posso falar daquilo. A Bíblia diz que existem mistérios que são para o homem, mas há outros que são só para Deus. Vai entender. Mas a verdade, Deus não trouxe o pão em Moabe, mas Deus trouxe pão em Belém. Belém, o significado desta palavra é casa do pão. Então Noemi, ela ouve a palavra e diz, Deus está agindo em Judá. E nesta hora, como a Bíblia afirma, ela ouviu e creu em seu coração. E ela ouviu, creu e se moveu, ela se mexeu. E se mexeu em direção ao milagre. Ela se moveu em direção para onde Deus estava agindo. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jonas. Jonas foi aquele que ouviu de Deus. Ouviu Deus falar para ele, Jonas, vai para esta cidade que eu te mando. Vai para Nínive. Então Deus, quando falou para Jonas, Deus deu o lugar certo para ele ir. Deus disse, vai para este lugar. Sabe o que Jonas fez? Jonas, ao invés de ir para a cidade que Deus havia mandado, Deus foi para outro lugar. Porque Jonas não queria ir para o lugar que Deus estava querendo agir. Jonas estava querendo ir para outro lugar para ver se Deus agia segundo a sua vontade. Você sabia que nós também crentes, estamos
não só propensos, mas cansados de fazer isso. Fazemos e falamos: Deus, age nisso, Senhor. Deus, age nisso, Senhor. Eu abro um negócio e digo: Deus, age nisso. Eu mudo de endereço, digo: Deus, age nisso, Senhor. Mudamos algo na igreja e dizemos: age nisso, Senhor. Mas será que nós estamos buscando de fato o lugar que Deus está agindo? Para onde Deus está mandando ir? Às vezes entramos em sociedades, parcerias, casamentos, ou saímos de relações e dizemos: Deus está nisso. Mas será que Deus está? E como que a gente percebe aonde Deus está agindo? Nas profissões é assim também. Uma mudança de trabalho, sabe? Deus está agindo em algum lugar. Deus está fazendo. Então a nossa sintonia com Deus deve estar muito apurada. Tirar os ruídos. Por quê? Porque Deus, Ele fala nas grandiosas manifestações da natureza. Deus brada através de um sermão, através de um louvor, mas também o Espírito Santo sussurra aos nossos ouvidos na madrugada. Deus, Ele diz: filho, vá para lá. Filho, não entre nisso. Filha, cuidado com isso. Mas nós não nos mexemos na direção de Deus. Ou quando não ficamos parados, esperando a morte espiritual, emocional, nós nos movemos na direção do coração. Sabe o que Noemi fez? Noemi se moveu na direção da fé. Por que eu digo isso? Porque ela ouviu e creu. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir mais a palavra. Vamos ouvir mais, para falar um pouco menos, para ouvir Deus falar ao nosso coração. Eu penso que Deus gosta não de solidão, mas Deus é um Deus também de solitude. Sabe o que é solitude? É diferente de solidão. Solidão é quando você está se sentindo só. É quando, mesmo quando estamos aqui entre pessoas, nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, e às vezes isso acontece. Solitude é diferente. Solitude é aquele sentimento de paz, é aquele sentimento, eu creio que de Moisés no Monte Sinai, Jesus no monte falando com seu Pai. É aquele momento de solitude. Eu estou só comigo mesmo e com o meu Deus. E nessa hora nós podemos ouvir Deus falar e nos mexer na direção certa. Quando você mexe, irmãos, não importa se é algo grande ou é algo pequeno na sua vida. Se você mexer debaixo da orientação de Deus, Deus vai abençoar. Eu não sei se vocês já viram essa cena ou já viu alguém. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas assim acidentadas até em estrada e tal, e mesmo como leigos, ou até nos filmes já vimos isso, mas já tive a oportunidade de ver assim na vida real, a pessoa ficar imóvel e ela não pode se mexer, né? Mas sempre tem alguém que fala assim: mexe os seus dedos aí do pé, porque a gente quer ver o seguinte: se mexer o dedo do pé, o que a gente já sabe? Pelo menos a coluna dele não está funcionando, não quebrou a espinha, né? A gente chama de espinha. Ele não quebrou a espinha, mexeu o dedinho mindinho do pé, então é sinal que tá coisa boa ali, mesmo se quebrou um osso e tal, mas a coluninha está lá. Irmão, quando a gente mexe um dedinho do pé, centenas de músculos dentro da gente se mexeram. Você imagina quando a gente dá um passo de fé em direção ao propósito de Deus? Eu creio que nós tocamos e rompemos a linha do impossível. E nós podemos afirmar isso como povo de Deus. Então Noemi, ela sai com as suas duas noras em direção à caminhada da fé. Ela se mexe, ela sai daquele lugar de estagnação e de morte. E vou repetir aqui algo que hoje mesmo de tarde eu estava com Simone no sofá e algo aconteceu entre nós dois, uma conversa, e foi quase que instantâneo lembrarmos daquela frase que foi ministrada aqui: na guerra, quem não se mexe, morre. Você precisa se mexer, irmão. Não se acomode,
não se acomode com tudo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo em que a gente tem visto um despertamento muito grande, mas também existe um comodismo também que nos namora, que nos flerta, que fica rondando a nossa volta na espreita, para que possamos nos acomodar com a situação ou de pecado, ou com aquele marasmo espiritual. Ei, nesta noite, mexa-se na direção em que Deus está operando. Terceiro lugar, dias melhores virão quando você se aliançar com Deus. Primeiro lugar, dias melhores virão quando Deus agir. Segundo lugar, dias melhores virão quando você se mexer na direção certa, na direção em que Deus está agindo. E terceiro lugar, dias melhores virão na sua casa, na sua família, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso Brasil, na nossa nação e no mundo, quando o homem entender que ele deve fazer uma aliança com Deus. Eu quero ler aqui, lindo demais. Irmãos, o livro de Ruth é um dos lindos livros da Bíblia. E essa passagem que eu quero ler é uma das passagens mais românticas e mais lindas que tem na Bíblia. Diz assim no verso 14 ao 17: olhe o que é o valor de uma aliança. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Tu também volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui nós podemos contemplar o que é uma aliança, o que é o valor de uma aliança. Eu estou aqui usando uma aliança de ouro. Essa aliança aqui tem um significado muito grande. Simone não está aqui, mas essa aliança aqui, ela manda uma mensagem para mim, dizendo para mim mesmo: ela está te esperando. Existe alguém na sua vida. Essa aliança manda uma mensagem para quem está aqui. Todo mundo que vê essa aliança aqui no meu dedo anelar da mão esquerda sabe, pode ter certeza, o pastor, ele tem uma aliança com a esposa dele. Essa aliança aqui manda uma mensagem para o céu, para anjos, principados e demônios. Esse homem, ele tem uma aliança com a esposa dele. Para entrar aí, a parada é dura, porque ele tem uma aliança com sua esposa, firmada diante de Deus. Então, quando Noemi está ali e diz para suas noras: podem voltar, voltem para os seus deuses, voltem, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, já sou velha, não terei mais filhos. Uma olhou para Noemi e não viu nada nela, a não ser possibilidades de ter alguma coisa, de ter algo. Então ela diz: não tem nada para me dar. Então a aliança que tinha com Noemi era uma aliança firmada no ter. Era uma aliança muito fraca. O verso 15, parte B diz: Ruth, porém, se apegou a ela.
se apegou. O contexto do hebraico, quando traz ali a expressão se apegou, é uma cola. É uma cola. Os mais antigos aqui vão lembrar do que eu estou falando. Júlia, Rogério, pessoal antigo aqui. Quando eu sentava na carteira da escola, que tinha um buraquinho no meio, era uma madeira, sentava de dupla, a gente levava, na relação do material, tinha que comprar cola. Eu acho que hoje compra também. Só que naquele tempo era uma cola chamada cola tenaz, né? Era um vidrinho gordinho, pequenininho, branco. Quando você botava na folha, aquilo virava um langanho, aquilo demorava, aquilo era esquisito, aquilo não pegava direito, a gente fazia uma paçoca com aquela cola ali. Até que um dia inventaram a tal da cola, sabe do nome dela? Super Bonder. A Super Bonder é diferente. A Super Bonder, só em você olhar para ela já colou. Você tem que tomar um cuidado, que ela cola dedo, cola mão, ela cola tudo. Noemi tinha 2 noras. A aliança que uma tinha era naquela cola que eu estou te falando do tempo da minha escola. Era aquela cola que era fraca. A cola que Ruth tinha com Noemi era Super Bonder. E ela falou: eu não te deixo mais nunca. Eu estou colada com você. A nossa aliança é firmada em Deus. Aonde você for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. Então, irmão, dias melhores chegam na nossa vida, assim como chegou na vida de Ruth. Ruth foi esposa de Boaz. Se você for lá na genealogia de Jesus, lá em Mateus, você vai ver Ruth, você vai ver Boaz, você vai ver todo mundo lá. Sabe por quê? Porque uma mulher acreditou que dias melhores poderiam chegar na vida dela, através de uma aliança firmada com Deus, e uma aliança também firmada com pessoas certas. Com quem que você está fazendo aliança? Com quem que você anda? Com quem que você tem pactos? Aliança é um pacto, aliança é um trato. O povo de Deus tem um trato com Deus, e a aliança tem uma cola que firma a aliança. Essa cola se chama fidelidade. Ruth disse isso para Noemi: nós temos uma cola, e nós temos um pacto de fidelidade. E Noemi foi com a sua nora para o seu destino, e se fartaram de pão naquela terra. O que eu desejo para você hoje, meu irmão e minha irmã, é que a bênção de Deus chegue na sua casa, assim como eu desejo que chegue na minha todos os dias. A minha casa, graças a Deus, é uma casa abençoada de paz. Tem dificuldades como qualquer casa, mas se você hoje está vivendo assim como um dia eu vivi, posso viver outros dias, porque ninguém está livre disso. Nós estamos vivendo isso na humanidade, onde alguns estão perguntando, como essa pessoa que encontrou comigo e disse: até quando isso vai durar? Será que isso vai ter fim? Eu posso afirmar: dias melhores virão sobre nós. Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos aonde você estiver agora. Baixe sua cabeça. Eu vou pedir aqueles que vão preparar agora a ceia para virem já para cá, por favor. Nós vamos orar. Você que está em casa, aonde você estiver, prepare-se agora para o momento da ceia, porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor, afirmando que dias melhores chegarão em nossas vidas. Se você já está vivendo um dia bom, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que tem pessoas do lado da sua casa que não estão vivendo dias bons. Eu sei por quê. Porque a nossa cidade está precisando viver dias melhores. O nosso Brasil precisa viver dias melhores. O mundo precisa viver dias melhores. Será que tem alguém aqui dentro do santuário que está precisando viver dias melhores? Eu quero convidar você para parar onde você estiver. Você aí aonde você está, leve seu pensamento a Deus, Senhor, e diga: traga dias melhores sobre a minha vida, Senhor. Traga dias melhores sobre a vida dos meus vizinhos. Senhor, onde eu moro, a cidade onde eu habito, o país aonde eu vivo e aquele que eu amo, que dias melhores possam visitar a nossa terra com mais trabalho, mais emprego, porque a terra foi assolada com essa chaga, e nós precisamos, ó Deus, de viver dias melhores, baseados em quê?
vendo, Senhor, para onde o Senhor está agindo, para onde a gente tem que se mexer, Senhor, e com quem a gente tem que fazer aliança. Mostra, Senhor, a melhor aliança que a gente pode fazer é contigo, não há outra. Por quê? Porque o Senhor é Deus de aliança, o Senhor é Deus que nunca quebra aliança. Mesmo que nós venhamos a quebrar a aliança, o Senhor não quebra a aliança. O pacto que foi feito na cruz é inquebrável. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.